muito honroso retornar a essa tribuna, uma grata satisfação para a minha alma. Certamente que o nosso responsável pela organização do quadro de palestras foi muito feliz quando pensou no meu nome para fazer essa palestra de hoje. Porque muito mais do que teoria, o melhor é trazer alguém para falar de si mesmo. Então, para falar de obsessão, nada melhor do que um obsidiado. Alguém que possa relatar com muita propriedade o que é sofrer uma obsessão e o que é estar submetido a um processo de desobsessão, como é o meu caso. Então, não é necessariamente uma palestra, mas um relato de caso, né? Reflexões pessoais. Que alguns de nós temos muita dificuldade em admitir que somos obsidiados. E esse é o primeiro caractere de um obsidiado: negar que está submetido a um processo, ou que pode vir a estar submetido a um processo obsessivo. Esses estão justamente sofrendo do grau 2 e mais perigoso grau de obsessão, segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no livro dos Médiuns, que se chama a obsessão por fascinação. Aquele que não está sendo simplesmente acompanhado por um espírito qualquer, que graceja dos seus tropeços, nem muito menos aquele que está sendo subjugado, tomado até as suas ações de movimento por uma mente depravada e doentia, mas justamente aquele que age em sã consciência, aquele que age por conta própria. Uma mediunidade de fascinação muito comum e que está presente no dia a dia é aquilo que se manifesta através do egoísmo, do orgulho e das suas filhas prediletas, como a vaidade e a presunção. Há uma dificuldade de algumas pessoas em conseguirem alcançar a humildade. Elas conseguem compreender o que é o certo e exigem que os outros posicionem-se fazendo o certo, mas não conseguem, senão através de um verniz, de uma máscara, fazer o que é o certo. E aí a gente dá de cara com uma obsessão. Aqueles que falam, mas veladamente fazem o contrário. São aqueles que buscam a paz, mas fazem um fuxico. São aqueles que propagam o bem entre as pessoas, mas criam histórias nos bastidores, nos corredores, nas conversas privativas das redes sociais, para causar indignação, para causar desequilíbrio, para causar desordem. Às vezes nós nos perguntamos o que leva a alguém narrar, criar uma história sobre outro alguém, a fim de ver um circo pegar fogo, uma confusão se estabelecer. Você consegue perceber aí o grau de obsessão? Porque Allan Kardec, e não é Emmanuel, nem Josefina, nem Dr. Wagner, é Allan Kardec, vai nos conceituar a obsessão como a presença espiritual de alguém exercendo influência significativa sobre outrem. Mas mais tarde vai abrir um parênteses para nos dizer que essa influência de um espírito sobre outro pode se dar num grau chamado de auto-obsessão. Mas como então é um espírito agindo sobre outro? É um espírito agindo sobre si mesmo, mas em nome de seus atavismos, em nome de suas querelas do passado. É muito comum, nos dias de agora, emanar em nós, romper em nós, sentimentos e ideias que não são de agora, são do passado. Inclusive, como as nossas presenças em determinados territórios são regidos pela relação de simpatia e antipatia terrestre,
desde encarnações transatas, normalmente a presença num mesmo ambiente, o campo vibratório magnético com pessoas com as quais no passado nós tínhamos dificuldade, faz com que, sem nos apercebermos, sentimentos, sensações, ideias se nos venham de uma forma até que não conseguimos conter. E passamos a ter antipatia por alguém sem nunca termos trocado uma palavra com aquele alguém. Como também o contrário. Passamos a ter a simpatia com alguém só em vê-lo. Parece que a sua expressão facial, o seu jeito de falar, nos transmite uma paz, uma alegria, um bem-estar. Então, nesta tarde, fim de tarde, início de noite de hoje, nosso propósito é propor aqui algumas ilações e reflexões que nos levem a pensar sobre nós, e não sobre os parentes que ficaram em casa, sobre as outras pessoas da casa espírita com as quais nós convivemos, mas pensar sobre nós. Se pudéssemos, nesse momento, fazer uma análise de nós mesmos, que tipo de obsessão será a que nós estaríamos situados? Será que nem por processo obsessivo estamos passando? É provável que algum de nós não. Que espírito seria maluco de chegar perto do Ayrton Alves? Quem que já se viu um espírito se cercar do Hermessi ou do Tio Pedro? Jamais. São homens já de sentimento muito mais equilibrado, pessoas serenas, só estão encarnadas mesmo para nos dar o exemplo do que é sofrer sem dinheiro e não por outra questão. Mas a obsessão, ela tem um processo de instauração. Para que ela se instaure, há um personagem que é fundamental nesse processo, o obsediado. É com o seu aval, é com sua autorização, é com a sua permissão ou permissividade que a obsessão se instaura. Mesmo a simples, a de fascinação ou a de subjugação. Porque ela tem um começo, ela tem uns acontecimentos, uns eventos que vão se tornando sucessivos. E quando nós não nos atemos a eles, não prestamos atenção, eles vão se instaurando no nosso campo vibratório mental e no próprio cérebro, fazendo com que a influenciação daquelas entidades se dê. Existe a obsessão promovida, patrocinada por aqueles espíritos que não gostam de nós por sermos nós. Ele não gosta de mim porque ele sabe quem eu sou e tem informações minhas do passado junto com ele. E existe a obsessão daqueles que não gostam de nós por sermos pretensos seguidores de Jesus. Pelo menos à eclésia nós já estamos indo, se não de todo, o mais próximo possível do padrão que Jesus deseja para aqueles que já alcançaram um grau de perfeição, mas já reconhecidos como imperfeitos e buscando melhorar-se, buscando aperfeiçoar-se. Então tem os inimigos de Jesus, que são inimigos da doutrina e que passam a ficar vigilantes quanto às nossas condutas, quanto àquilo que fazemos, para onde vamos, o que pensamos, para que possam ali identificar possíveis brechas de instauração de processos obsessivos que nos distanciem da praxis espírita cristã. Toda vez que um homem, uma mulher, uma criança, para tudo o que está fazendo, até o nada, para fazer uma prece, ele liga-se, interliga-se, relaciona-se com espíritos de escol. Mas não se preocupem, não é a bebida. Não é a escol, cerveja. Esses não precisam rezar. Esses vão ao bar, né? Ou na quitanda da esquina. Espíritos elevados, como seu próprio anjo de guarda. E Allan Kardec sabiamente teve a oportunidade de perguntar
Se para alguém ser mentor espiritual, se ele precisa ter mais evolução que o seu pupilo. E é obviamente que sim. Dizem os espíritos que se não precisa ser necessariamente perfeito, ao menos mais evoluído que aquele. Se ele é mais evoluído, ele tem condições de fazer chegar, de interceder por nós, junto a entidades ainda mais nobres, aquilo que nós pedimos na prece, aquilo que nós almejamos na prece. E por isso a prece precisa ser sentida. Por isso a prece precisa ser com as nossas palavras. Simples, mas nem precisa ser curta demais, nem longa demais. Porém, o fato de dizer que não precisa ser, não quer dizer que não possa ser. Se hoje você tem inspiração suficiente para, sozinho na sua casa, no seu trabalho, fazendo caminhada, sei lá o quê, fazer uma prece longa, uma conversa, faça. É você com o divino, é você com o sagrado. Não há nenhum problema e nem nenhuma lei que regule isso. Se hoje, se nesse momento, eu não encontro a inspiração para dizer muita coisa e só tenho que dizer, Senhor, me ajuda, porque não estou bem, traz para próximo de mim alguém que possa me dar um passe, acalmar-me, fazer-me de volta, voltar ao senso. Que eu faça. Não tem problema. Hoje só estou dando para rezar o Pai Nosso. Aí eu acho que a gente precisa fazer algumas considerações. Porque fazer prece da boca para fora é perca de tempo. Uma simples frase que você disser, me ajudem, por favor, já foi uma oração. Só que passe a estabelecer uma conexão mais cotidiana. Você disse hoje, me ajude, diga mais tarde, obrigado pela ajuda que eu recebi. Passe a analisar melhor as coisas para não confundir, porque nem sempre aquilo que a gente acha que é o bom. Nem sempre aquilo que a gente pede é de fato o que precisamos. E aí nós precisamos ter atenção, porque existem os espíritos obsessores, fascinadores, que ficam tentando mostrar para nós que a nossa vida não está dando certo, que as coisas não estão boas, porque programações materiais não estão acontecendo. Passeios, aquisições, comilanças, festas e coisas dessa natureza. Há pessoas que se deprimem e passam a achar, que vida infeliz. Eu não sei o que está acontecendo, que comigo nada dá certo, os caminhos não se abrem. Porque o que estou almejando é meramente material. É meramente daqui, que se acaba em poucas horas. São absolutamente efêmeros. A obsessão é um processo que nenhuma ciência é capaz de tratar sem o apoio espiritual. Igrejas evangélicas, igrejas católicas, templos de Umbanda, também podem ser decisivos no auxílio do tratamento espiritual desobsessivo de alguém. Porém, com autoridade, dizendo o que é, como se dá e o que faz, de um modo em que o indivíduo de fato se liberte, e não um culto que por ora o afaste de certas vibrações, só, e apenas só, a doutrina espírita possui eficácia, possui autoridade moral para fazê-lo. Porque transformou-se na maior ciência experimental do caso de todos os tempos. Allan Kardec visitou e criou laboratórios do mundo invisível, através de reuniões mediúnicas sérias, com pessoas simples, porém sérias, para fazer as investigações sobre o que é a vida no mundo espiritual. Sobre como se dá a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e como é que se rege essa relação, que não se dá daqui para lá necessariamente nessa ordem, mas sim de lá para cá, porque lá é o mundo causal e aqui é o mundo efeito. Na Terra não está a vida, está a existência. Muito embora esteja a vida no que tange o espírito.
Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro O Céu e o Inferno e no livro A Gênese, especialmente os outros 3 anteriores, a Gênese e o Evangelho, a título de compreensão de outras questões de ordem mento-morais para a nossa transformação interior. Mas os outros 3 que citei, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno, nos trazem uma gama de informações capazes de não só conceituar o que é a obsessão, como ela se dá e como nós a resolvemos, mas também nos trazem casos reais, relatos, experiências do próprio codificador no tocante a esse assunto. Olha, somos espíritos que habitamos corpos. Viemos de outras encarnações. Iremos ainda a outras. Espíritos há que conviveram conosco noutras épocas, não reencarnaram e guardam consigo ainda alguns rancores, alguns ódios contra nós. Aí a gente reencarna e eles não nos localizam, mas ficam remoendo aquele ódio, procurando. A gente está aqui tentando se melhorar, recebe todo um processo educativo que começa a nos trazer outros nortes, outros gostos, outras tendências, muito embora as nossas aptidões fiquem ali presidindo as nossas vontades. Quando menos se espera, algo acontece conosco e a nossa vida começa a tomar outro rumo. A gente começa a querer outras coisas, aquilo vem tão forte e sem nos darmos conta, estamos ali trazendo lembranças do passado. O nosso subconsciente, o nosso inconsciente começa a exercer algum tipo de conexão, seja em estado onírico, seja em estado de vigília, portanto, seja no sono, seja acordado. E quando nós começamos a vibrar novamente naquelas ideias, naqueles sentimentos, naqueles pensamentos, é como que fizéssemos um telefonema para o obsessor, que não conseguia nos localizar, passássemos um WhatsApp com a localização de onde nós nos encontramos. E ele imediatamente sente-nos, percebe-nos e sem nem saber como foi, consegue chegar até nós. Alguns sem nem ver a vestimenta atual, continua vendo a vestimenta carnal do passado. E ali começa a exercer fortes influências. Quero fazer aqui um parêntese para dizer que o mundo de hoje tem nos convidado cada vez mais ao materialismo, a exercer, a respirar, a viver esse materialismo. Em nome disso, nós temos feito escolhas que não nos permitem ter tempo de cuidar de questões espirituais. Nós não temos tempo de ir ao templo, nós não temos tempo de fazer uma leitura, um estudo em casa, nós não temos tempo, alguns chegam a esse absurdo de alegar, de fazer uma prece. Quando lembra disso, lembra do amigo espírita, da amiga beata da igreja, da vizinha evangélica e se vira e diz, bota meu nome lá nas suas orações. Porque acha que fazendo assim, de alguma forma está sendo cuidado, de alguma forma está sendo protegido, o que é um engano. Certamente que a prece de quem faz lá em favor de outrem é ouvida. Certamente que benfeitores espirituais a visitam, lhe ministram um passe, se certificam do que está acontecendo e tentam ajudar. Mas se o campo vibratório daquele indivíduo constrói uma barreira de influência espiritual salutar, mas escancara os portões para influências espirituais deletérias, não terá efeito. Coloque meu nome lá, façam as orações por mim, mas eu tenho tempo de, no retorno do trabalho, passar no bar.
e tomar uma cerveja, 2, 3, às vezes uma caixa. Eu não tenho tempo para rezar, mas eu tenho tempo de assistir ao jogo de futebol ou até de jogar. Eu não tenho tempo para a prece, mas eu tenho tempo para o salão de beleza. O lugar mais demorado para se fazer qualquer coisa no universo. Qualquer coisa. Deus não conseguiria construir o mundo num salão de beleza, porque não seria possível. O cabelo demora, as unhas demoram, as sobrancelhas demoram, massagem, não sei mais o que se faz dentro de um salão de beleza, demora. Sobretudo o deleite fuxical. O processo de troca de informações, em que alguém diz muito felizmente, mulher, tu não sabe. Início da conversa. E a outra diz, e o que foi? Haha, minha filha. E ali começa um diálogo que a outra lá da ponta, com a touca enfiada na cabeça dela, uma outra bacia desse tamanho, alguém tutucando nas unhas dela, um troço verde na cara, se levanta como um bicho e diz, quem? É um lugar terrível. Outro dia perguntavam a mim, você já viu espíritos no cemitério? Eu digo, não, só corpos. Corpos ficam no cemitério. Mas espírito você já viu? Já. Mas é corpo. E onde é mais assim que deve ter essas almas? No cemitério, na igreja, nas encruzilhadas, no salão de beleza e no shopping center. Os senhores estão rindo por quê? Eu tenho certeza que os senhores não vão a esses lugares, portanto, nem sabem do que está se passando. Me lembro muito de um amigo absolutamente indelicado, um homem que não deveria ter a mulher que tem, porque um dia nós estávamos juntos, e me permitam dizer essa história, porque ela é algo estarrecedora, muito embora condiga com a verdade, mas não vem ao caso. Mas é estarrecedor. Ele disse, vamos fulana, peraí, fulano, eu estou ajeitando o cabelo. Meia hora, 1 hora. Vamos, fulana, peraí que eu estou em dúvida na roupa. Vamos, fulana, agora que eu estou concluindo a maquiagem. Lá e vem. E ele olhou para ela e disse, um diabo desse vem com a mesma cara. Eu digo, que coisa. A criatura fez uma superprodução, achou que ia ganhar um elogio. E ele diz, ainda vem com a mesma cara. Não é? Pois sim. Mas retomando ao que é de origem, as influências espirituais começam em coisas simples, em coisas sutis. Eles percebem ali aquele fiasco de vaidade e dão um jeito de animar-nos com ela, para cada vez mais nós nos distanciarmos do foco. Porque se dependêssemos de uma beleza e um corpo escultural, para termos obras imorredoras capazes de nos tirar do escuro da depressão, da beira do abismo do suicídio, das portas da loucura, não teríamos Francisco Cândido Xavier como um missionário de Jesus que veio ao mundo para trazer-nos paz. Não teríamos tantos outros homens e mulheres que, abrindo mão daquilo que o materialismo exige de personificação da beleza, dedicam-se à construção de coisas que promovem a criatura humana, portanto, não só a si, mas todos aqueles que bebermos daquela fonte. E com isso, nos encaminhamos para também falar da desobsessão. Se a obsessão é uma forte influência que se dá com a presença de espíritos desencarnados sobre encarnados, ou mesmo num processo ainda mais profundo e ontológico, em que o próprio indivíduo se obsedia, a desobsessão é, portanto, o processo pelo qual aqueles dois, ou aquele ser que se auto-obsedia, é submetido a uma análise e a um convite de transformação mento-moral
para que possa livrar-se da obsessão. Só que essa expressão livrar-se tem gerado muitos inconvenientes. Porque muitos pensam que basta eu ir ao centro 7 sábados para tomar o passe, que meu nome vá 3 terças-feiras para a mediúnica de desobsessão, que o seu evangelista faça implantação e visita de retorno do culto do evangelho no lar na minha casa, e eu já estou devidamente protegido. Coloco ali algum texto pendurado, crucifico Jesus de novo na parede, planto um galho de pião roxo, queimo um incenso, faço uma misturada danada, convido assim deuses, santos, anjos, orixás, guias e os satanases para conviver no mesmo ambiente, misturando todas as nossas crenças sem conseguirmos entender que, muito embora forças da natureza presentes numa planta, no incenso, na representação do crucifixo, do terço, são capazes de afugentar ou passar alguma mensagem para um espírito que ali entra, somente a minha transformação mento-moral é capaz de fato, cortar os laços que estão estabelecidos entre um obsessor e eu. Somente o exercício do perdão, por exemplo. E que, se a gente for observar, é até mais, é menos tortuoso perdoar alguém que está vindo nos cobrar algo, mas que a gente nem lembra e, portanto, não tem sentimento sobre aquilo, do que aquilo que a memória está muito viva e nos dói, nos machuca cada vez que a gente lembra. E quando tem um colega de salão ou do time de futebol que fica dizendo, mas tu é besta, hein? Por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? Ah, pois se fosse comigo... Ah, minha filha, lá em casa... E a opinião de Jesus fica em segundo plano. Porque ele disse, amai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ah, mas isso é muito difícil. Então o que é mais fácil? Matar alguém e ir preso? Esse é o mais honroso? Esse é o que vai nos trazer de volta a honra, resgatar a honra masculina ou o restabelecimento da cara? Porque é uma coisa interessante, né? As pessoas costumam perguntar, e eu com que cara fico? Qual vai ser minha cara? Qual foi a de Jesus? Quando vê alguém cego, pedindo para participar da trucidação que faziam com ele, vê uma lança ser penetrada no seu corpo material e faz com que um sangue jorre nos olhos daquele que o perfura e o devolve a ele a visão. Com que cara ficou Jesus? Nós precisamos urgentemente decidir de que lado nós queremos estar. Se no lado daqueles que recebem os aplausos humanos, mas recebem uma poça de lama nos campos umbralinos do plano espiritual no pós-mortem, ou aqueles que recebem a negativa, o escarro, o raca de alguns, o deboche e o desdém de alguns, mas que suas consciências lhes garantem a luz no plano espiritual. Coragem não é enfrentar um inimigo e calar-lhe com a agressividade. Coragem é justamente silenciar e deixar a ele a sensação de vitorioso, mas deixar com ele a pontuação negativa do currículo, no currículo do mal que houvera feito. O mundo material foi pervertendo os reais valores da vida. Jesus, segundo Emmanuel, quando nós já tínhamos alcançado a maioridade, visita-nos em corpo material para testemunhar, para nos ensinar na prática o que é amar,
o que é perdoar, o que é fazer o bem, o que é cuidar do outro, com o que nós devemos nos preocupar, qual é o nosso foco. E 2017 anos depois, nós já em condições de evolução científica muito superior, nós já em condições morais bem melhoradas, continuamos a tropeçar com alguns antagonismos que são milenares. A vaidade, ela é uma espécie de vírus, de bactéria. É invisível ao olho nu quando se instala em nós. Mas os seus sintomas são sentidos e percebidos por todos os que nos rodeiam. A felicidade nossa continua estampada nas páginas de redes sociais. Ao que as pessoas ficam espantadas. Porque numa semana estou num relacionamento sério com fulano. Mas em menos de mês desfaz-se aquela marcação. Já não está mais em relacionamento sério. É uma mensagem atrás da outra, aquelas mensagens de uma profundidade que chega a dar dó, que fica lá se reclamando. Tempo perdido. Né? Se valorize, não fique se doando a quem não lhe dá confiança. Olha isso. Sócrates não sobreviveu para dizer. É algo assim tão profundo, tão poderoso. O camarada tem um mês que faz uma publicação atrás da outra dizendo que não vale a pena dedicar-se a uma mulher. Porque a mulher faz o que quer, quando a mulher sabe que domina, ela faz gato e sapato. Que coisa! Homem, vá procurar o padre, se confesse, desabafe com ele, vá ao atendimento fraterno com a Ayrton Alves, 2 horas com a Neuma, numa sexta-feira, conversando, dizendo tudo, mas largue mão de estar na rede social, dizendo, falando mal, marcando, não sei o quê. Há até quem cite os nomes. E a gente que tem aquele troço, por outras razões mais nobres, se vê obrigado, na rolagem do cursor, observar aquelas publicações e lamentar o estágio mental em que a criatura humana se encontra. Há aqueles com euforia comemorando uma vitória com inúmeros palavrões. Valeu, Deus, passei nessa não sei o quê. É isso aí, Deus. Deus e o palavrão. Deus e Mamon. Fernando Mendes. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Já fui ao centro, já dei minha contribuição, já tomei o passe, agora eu posso ir. Tinha um senhor que frequentava essa casa, que ele ia à reunião pública. Quando terminava o passe, ele passava no bar e tomava uma única cerveja. Que não o alcoolizava, que não lhe fazia mal nenhum. Que nunca disseram assim para ele que isso não era correto, nem incorreto, nada nessa nada. Então ele passava lá e tomava. Um dia ele decidiu, saiu lá da coisa e resolveu ir pensando sobre esse assunto. Achava ele que era ele quem estava pensando. E não que era um espírito que estava dizendo, mas meu irmão, tu toma um passe, assiste uma reunião belíssima e vai tomar essa cerveja para quê? E aí ele foi, diz ele, que colocou a cerveja e se dirigiu para o seu fulano, dono do bar, e o copo partiu, quebrou. E ele disse, mas que cerveja gelada! Quebrou o copo. Pediu outro copo. Não aconteceu de novo. Ele disse, será que é a cerveja? Não pode. Tomou um copo. Quando foi colocar o segundo, botou fora do copo.
E o dono do bar disse, tu já vinha do outro bar? Não. Rapaz, o que tu tá fazendo aí? Ele disse que estava vendo 2 copos. E aí ele disse, estou embriagado. Ah, meu Deus do céu. Pegou a bicicletinha dele e veio para casa. E disse, isso é espiritual. Me procurou no dia seguinte. É possível a gente ir a um centro, assistir uma reunião, todo compenetrado, tomar um passe, e na volta para casa um espírito ruim nos acompanhar e fazer mal a gente? Eu disse, Mas o que foi? Aí ele me contou o ocorrido. Eu perguntei, e quem foi que o senhor acompanhou depois que saiu do centro espírita? Ele disse, como assim? Você não está perguntando se é possível um espírito ruim acompanhar? O senhor é um espírito ruim. Eu estou perguntando quem o senhor acompanhou depois que saiu do centro espírita. Como que o senhor sai de um centro e vai tomar uma cervejinha? Mas o que que tem? Se não tivesse nada, serviam lá. Cerveja fluidificada, senhor. O senhor tem noção de quantos bebem com o senhor? Mas eu não vou com nenhuma segunda intenção. E quantos já estão lá? Chegou o meu amigo de toda quinta-feira. Apoia-se no seu ombro. Conhece as suas dificuldades. No dia seguinte está na sua porta, animando o senhor a fazer justamente o contrário, o errado do que o evangelho lhe pede na sua relação conjugal, na sua relação com seu filho, lá no seu trabalho. É desse jeito? Eu digo, não sei se é desse jeito. Mas, normalmente, o cenário é esse. E agora, o que é que eu faço? Eu digo, eu não vou dizer para o senhor. Eu não vou dizer para o senhor. Ele ficou assim. Eu não acredito que eu vou ter que abrir mão de uma simples cerveja. Eu digo, abra do centro, aí. Vá mais para o centro, não. Mas, rapaz, até que eu gosto. Olha, como ele inferiorizava a doutrina, o centro, em relação à cerveja. Pois ele foi novamente, na semana seguinte, ao centro e de lá foi ao bar. Sentou, colocou a cerveja, não quebrou o copo, não derramou cerveja, não ficou embriagado. Quando foi pegar a bicicleta, já tinha pego, ele veio a pé. Aí ele disse, você me acredita que os espíritos roubaram minha bicicleta? Eu disse, não, senhor, não acredito que os espíritos roubaram sua bicicleta. Espírito não anda de bicicleta. Não, mas pegaram alguém e fizeram roubar. E aí eu fico sem entender como é que por que eu fico sem proteção? Eu digo, mas o senhor estava onde quando roubaram sua bicicleta? No seu fulano. E o que é o seu fulano? É um parente seu? Não, é onde vende minha cerveja. Mas não disse bar. Onde vende minha cervejinha. Eu digo, bom, o senhor acha mesmo que um mentor espiritual vai ficar ali ao seu lado, irmão, beba sua cerveja em paz. Estamos aqui olhando sua bicicleta que está lá na calçada destrancada. Irmão, beba mais devagar, senão você se engasga. Tenha calma. O senhor acha que o Espírito Superior vai se prestar a isso? Quando uma mãe está chorando pelo filho enfermo? Quando um pai está desesperado por um filho que acaba de ser preso? Ou que a droga está levando? Ele está lá esperando o senhor tomar a sua cerveja para lhe levar para casa e vigiando sua bicicleta? A resposta dele foi filosófica. De Sócrates a Pedro Igo, nenhum conseguiria dizer. Me perguntou, é mesmo, né? A ficha, não é nem cartão, a ficha parece que tinha caído, mas talvez a ligação tivesse caído também, precisava botar mais umas 2 ou 3 fichas. Acabou vindo frequentar-nos. Quando foi um dia, começou uma briga. Qual é o imbróglio, senhor? Fulana, sua esposa, está muito obsidiada. Por quê?
não sai da frente da novela. Mas é só isso que ela está fazendo de obsessão? Que ela está fazendo que justifica a obsessão? Rapaz, mas é uma atrás da outra. Tu não vê que hora começa a novela, não? É 2h. Agora é às 3 e pouco, né? Na época, às 2h. Eu digo, não, mas aí tem um filme no meio. Não, mas vai para o outro canal, que passa pela 10ª vez uma mesma novela mexicana. E ela continua chorando. Chego na cozinha, que foi, mulher? Não, da cena da novela. Eu digo, e agora? O que a gente pode fazer? Não sei, vamos colocar o nome dela na mesa mediúnica. Colocamos. Ele, doutrinador. Chega o espírito, comunica-se, olha para ele e diz, o que tu quer comigo? Eu quero saber o que você quer lá na minha casa. Quero livrar ela de ti. Por que você quer livrá-la de mim? Se ela gosta de mim. Gostava. Tu é um obsessor. O marido era um obsessor. E aí foi toda uma relação, todo um diálogo, não sei o quê. Ele não disse nada para ela. Esperou completar um certo número de reuniões. E ela não se melhorava. E ela, na concepção dele, não largava, não se melhorava. Um dia, ele foi reclamar e ela se virou para ele e disse assim, tu é um verdadeiro obsessor. Tem espírito nenhum influenciando nada. Tu é que me obsedia. Só que tu me obsedia me afastando de ti. Porque ao invés de eu querer estar contigo, eu prefiro a novela. E ele foi honesto e me contou essa história. E aí eu digo, bom, então nós precisamos rever aí algumas coisas. Porque a grande probabilidade é que algum espírito esteja tentando causar uma confusão entre vocês dois. Porque como pode o senhor ofender-se com tão pouco e ela também? Vamos consultar o mentor espiritual, que disse justamente o diagnóstico que havíamos imaginado. Meu irmão, desde que você passou a integrar outros trabalhos espirituais e deixou de visitar o bar, espíritos que passaram a sentir a sua falta, começaram a procurá-lo para saber por que você não ia mais. Irritados porque você fornecia gratuitamente aquilo do que eles precisavam e gostavam, planejaram uma forma de vingar-se e começaram a encontrar um meio de, dentro de sua própria casa, instaurar ali uma dificuldade que lhe impeça de, na hora de chegar no centro, estar bem, porque quem fica em casa, uma discussão e vai para o centro para uma mediúnica, para dar o passe, para doutrinar, ele não está 100% equilibrado, ele não está bem, ele está triste. E os espíritos usam isso no momento da reunião. Então, qual é o processo de desobsessão mais eficaz? O conhecimento de si mesmo. Pensar sobre si. Se examinar, se observar. Às vezes as pessoas não dizem para nós, não reclamam conosco aquilo do que não gostam de nós. Salvo os parentes que às vezes dizem assim, eu digo logo é na cara. Mas aqueles que poderiam, que veem uma dificuldade nossa e poderiam nos dizer, não dizem para os outros e não se contentam em dizer só para um. Para um, mais outro, mais um. Mas não diz para aquele de fato, olha minha irmã, eu gosto muito de você. Acho que é indispensável para os nossos trabalhos, mas eu queria lhe dizer que nós estamos encontrando algumas dificuldades assim, sabe? Olhe, meu irmão, nós estamos percebendo isso e tal. Me perdoe se aqui for um julgamento, mas eu gostaria que você me ouvisse, porque de repente sou eu quem estou com coisa. Se isso é feito dentro de um diapasão de respeito, de fraternidade, de carinho, é provável que o outro ouça sem magoar-se. E vá ali se observar, se examinar. Porque dentro da casa espírita não faz sentido sermos ríspidos, grosseiros, destratar, machucar. No templo, não é possível. Diante do altar, aquele que Leon Denis nos ensinou, que é a própria consciência. Alguns de nós ainda enxergamos casa espírita como agremiação.
agremiação de futebol, de escola de samba, de sei lá o quê, e vestimos o partido do centro espírita tal, e nos esquecemos da causa, nos distanciamos dos ensinamentos e começamos a criar querelas dentro do próprio grupo, porque ficam emanando em nós aqueles sentimentos antagônicos do passado, que nós viemos para nos libertar através do processo educativo da doutrina espírita. Nós precisamos alcançar um nível de status quo, de humildade, de simplicidade, mas não de mediocridade. Porque aqueles que são inimigos da doutrina ficam ao pé do nosso ouvido dizendo, não é hora de mexer com isso, não. Não vai dar gente. Não, olhe, para que isso tudo? Olha a simplicidade, melhor até nem fazer nada, deixa estar que um dia Deus faz. Isso é mediocridade, isso não tem nada de simplicidade. Porque se para honrar um cantor que nem canta, nós conseguimos nos valer de todos os recursos possíveis da matéria para divulgar, para recepcionar, para estruturar, por que não podemos fazer o mesmo com aqueles que defendem Jesus? Com aqueles que abrem mão da sua casa, da sua família, do seu descanso, do seu lazer, ou de outros estudos e aquisições, para estar Brasil e mundo afora desafiando os inimigos de Jesus, apresentando a encarnados e desencarnados a pedagogia do amor, a teoria da libertação pelo processo educativo que nos impusermos. Porque todas as vezes que abrimos um evangelho e ali lemos o jugo leve, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis fatigados, e eu vos aliviarei. A nossa mensagem ecoa no ambiente, mas ressoa nos corações e consciências dos que nos ouvem, a nos dizer, que convite é este? O que será que ele tem para me oferecer de consolo? Qual será a sua informação? Paulo de Tarso há de nos convidar para estarmos no mundo sem sermos do mundo, não sofrermos pelas pressões materialistas, sem, contudo, ser desatualizado. A tecnologia está para nos favorecer, o progresso das ciências médicas, farmacológicas, mas tudo deve ser feito dentro de um processo mento-moral de compreensão. A nossa preocupação precisa voltar a identificar-se com o ser e não com o ter por ter. Ter para dizer que temos, ter para ostentar. Continua conosco aquelas mentes que ficam nos dizendo, deixa de bobagem, deixa dessa humildade, deixa desse franciscanismo, te valoriza. Olha que essa frase é uma desgraça. Porque as pessoas entendem, te valoriza, elas ouvem assim, vai ao salão. Não tenho nada contra cabeleireiro, viu, meu povo? É uma profissão muito digna. Se tiver alguém aqui, me perdoe. Eu preciso todo mês para cortar o meu, ficar menos feio. O seu Vanjo, sobretudo, tem os cachos, né, na sua cabeça. Só que caíram, dia bota, dia não bota. Vai à loja e toma um banho de loja. Vá para a academia, se valorize, ande bonito, bonita, mostre para fulano que você não precisa dele, que você não depende dele, que ele é que precisa de você, Olha, esses apelos, esses convites nos adoecem, nos desmoralizam, nos ridicularizam, fazem um certo torpor por alguns dias e horas, mas depois nos afundamos de novo na dor, no choro, porque buscamos o efêmero,
atendemos na Casa Espírita e na Unidade Centro vários que estão com a roupa de academia. Vários que estão com o seu cabelo recém-organizado, mas a sua alma, a sua consciência, o seu coração não estão malhados, não estão em dieta, não estão tratados, porque quem trata da alma é o médico de alma. E esse, de maior expertise, é Jesus. Convido aos amigos a fazer uma reflexão íntima e pessoal. No que eu encontro mais dificuldade em conter em mim? Quais são os sentimentos que ainda me vêm e que são negativos? Eu sei, e se Jesus estivesse na minha frente, ele diria: isso e isso você precisa mudar. Veja de que forma aquilo exerce influência sobre você. Comece a observar de que modo aquilo lhe surge. Quando surge do nada, normalmente são espíritos soprando aquelas ideias. Mas quando aquilo às vezes nem dá brecha, é provável que seja você. E aí, os consultórios psicológicos se fazem indispensáveis. E aí o repouso se faz indispensável. Abrir mão de algumas atividades para conseguir dormir, para conseguir ver as pessoas com quem convive, para conseguir fazer uma refeição melhor. Mas, feito essa parte inicial, é preciso urgentemente cuidar da alma, do espírito. E a alma se trata com a fé operante, com a fé que age, com a fé que trabalha. A fé operante é aquela que diz: tenho uma dificuldade da qual não estou conseguindo me libertar e preciso de ajuda. Mas lá nos outros campos onde eu estou sendo feliz, darei a minha contribuição para a edificação de um mundo melhor. E naquele ao qual eu vou ajudar, talvez esteja a ajuda para mim. Mas é preciso que eu me desvencilhe, que eu me desapegue de algumas ideias, de alguns sentimentos, de alguns comportamentos que continuam me fazendo ser o homem do mundo. Muito embora esteja vestido com uma blusa, com a túnica, mas sem fazer jus a ela. Não é apenas aparência. Não é apenas culto do evangelho no lar. Não é apenas frequência assídua a pelo menos uma atividade espírita ou de outro culto de sua preferência. É transformação. É melhoramento. Eleja para si uma meta. Eu hoje vou trabalhar a minha paciência. E tudo aquilo que vier me cobrar de um modo que me puxe pela raiva, eu terei paciência. E observe-se ao longo do dia todo, dizendo para si mesmo: eu hoje trabalharei a paciência. Ao final do dia, avalie-se e veja se conseguiu. Você está fazendo desobsessão. No dia seguinte, eleja uma outra meta. Hoje, a humildade. No outro dia, uma outra. Vamos fazendo esses experimentos. Experimente uma vez não responder àquele que lhe provoca. Experimente uma vez rezar por aquele que lhe faz mal. Experimente uma vez negar outra atividade mundana que você pode fazer outro dia e tente fazer uma meditação. Pensar sobre si. Desligar qualquer barulho e mergulhar em si mesmo, se conhecendo, se percebendo, se identificando, e estará fazendo um processo de desobsessão. Nós temos inimigos espirituais cruéis e precisamos do apoio da casa espírita para nos auxiliar. Mas nós temos outros inimigos que são muito mais perversos e eles estão dentro de nós. São as desvirtudes. E a casa espírita pode ajudar, mas somente eu
posso, de fato, com o bisturi da reforma íntima, me operar daquele problema. Outro grande equívoco é acharmos que conseguiremos isso da noite para o dia, de uma hora para outra. Às vezes, leva a encarnação inteira, mas foi para isso que nós encarnamos, para progredir, para melhorar. Quando estamos com ideias e pensamentos fixos numa coisa ou em certas pessoas, é mesmo que parar o carro e ficar olhando para uma única paisagem horas e horas. Não vamos para frente, também não vamos para trás, mas não estamos progredindo. É preciso pensar, mas é preciso também conhecer. Senão o pensamento não vai ficar consistente, não vai ter respostas. A codificação de Allan Kardec traz respostas. Sempre. Para todos os problemas, para todos os casos. Não é a revistinha do João Bidu. Não é o horóscopo do dia da rádio tal. Não são os remédios dos índios pataxós na Praça da Graça. Mas são lições, receitas de vida imorredoras, que traduzem as palavras de Jesus quando nos explicam que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, se transforma numa gigantesca árvore, a árvore da vida, a árvore das nossas realizações. Portanto, finalizo minhas palavras dizendo aos amigos e a mim mesmo: não estamos livres das obsessões espirituais. Elas acontecem hoje conosco, ainda acontecerão mais vezes. São os apelos, são as armadilhas. Nós somos aqueles que estamos submetidos a esse processo para sobreviver a elas, passar por elas, com um grande trunfo nas nossas mãos. Não dependemos de ninguém. Até precisamos do apoio dos outros, mas dependemos unicamente da nossa vontade. E se a nossa vontade é soberana, o nosso pensamento é transformador. Este, por sua vez, depende da alimentação que fizermos, não da carne, da pasta de grão de bico, do arroz integral, mas da alimentação espiritual, de aspecto mento-moral que fizermos, a partir de lições que nos dizem: vinde a mim, batei, buscai, pedi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, irá ao Pai senão por mim. E se a nossa meta ascensional é ir ao Pai, precisamos observar o caminho de Jesus, para sermos aqueles que dirão mais tarde: muito obrigado, Senhor. A paz que conseguiste me legar, pelos ensinamentos que conseguiu me apresentar, mas, sobretudo, por ter conseguido resgatar minha alma das trevas interiores e trazido-me à luz. Ele foi quem disse: vós sois luz, vós sois sal. E disse-nos ainda que tirássemos a candeia debaixo do alqueire. Vamos nos iluminar para iluminar, não pelo verbo, mas pelas ações, pelo comportamento, por aquilo que devemos fazer nas relações sociais e pessoais do dia a dia. Diz sempre Dr. Wagner, e eu digo finalizando as palavras: é o Cristo quem quer que aqui estejamos. E não exatamente nesse auditório, mas nesse planeta, nesse território, com a consciência que temos e com a que podemos alcançar a partir daquilo que a doutrina espírita é capaz de nos legar. Muito obrigado pela paciência dos senhores. Uma boa noite.